E aí, meu irmão Jorge Alahá, a palavra é toda sua, que possamos hoje iluminar mais um pouquinho a nossa alma com as suas palavras, que eu sei que são muito profundas. Muito obrigado. Uma boa noite para todos nós. Que a gente possa realmente aproveitar o nosso momento de hoje, a nossa noite, para que a gente possa tirar as lições importantes para o nosso crescimento. Hoje, especificamente, a reflexão que nós temos para trabalhar é sobre Jesus, no conceito apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: qual o modelo que Deus deu aos homens? E aí os espíritos respondem que esse modelo que foi dado chama-se Jesus. Jesus, portanto, em função dessas colocações apresentadas na obra básica, é considerado o modelo e guia da humanidade. E a gente às vezes repete muito essa questão de que ele é o modelo e o guia, mas nem sempre a gente para refletir o que de fato se esconde por trás dessas duas palavras que tentam designar a sua tarefa, a sua missão. Porque é modelo e é guia. O que seria essa questão? O que seria isso? Então, a ideia de ser o guia é no modelo de ser o orientador, o espírito cuidador da humanidade. Assim como nós temos um espírito que tem um comprometimento mais próximo de nós, da nossa condição dessa encarnação, nosso guia espiritual, a nossa família também tem um corpo de espíritos comandado por um, que é o nosso guia familiar. Assim como a cidade que a gente mora tem um espírito que responde mais diretamente pelos destinos da cidade. O nosso estado do Rio de Janeiro também tem uma entidade que controla espiritualmente as questões do Rio, e temos um outro que trabalha as responsabilidades espirituais do Brasil como um todo, Ismael. Esse sabemos o nome. E qual seria o espírito que seria aquele que teria o zelo e o cuidado com a humanidade, com a terra? Este seria Jesus. Nessa visão, portanto, Jesus seria o guia da terra, o espírito responsável pelo planeta. E na literatura espírita, nós vamos encontrá-lo com uma determinada designação, como se ele fosse, na verdade, o governador planetário. Então, ao ser o guia da Terra, ele é intitulado em diversas partes da mensagem espírita como sendo o governador do planeta, o espírito responsável pelos destinos do nosso orbe. Então, isso tem a ver com a ideia de guia da humanidade. Mas a ideia de modelo é diferente da ideia de guia, porque ele pode ser guia e não ser modelo, ele pode ser modelo e não ser guia. Mas ele é modelo e guia. Qual é o sentido de modelo? Modelo significa referência moral. Modelo significa um norteador do que devemos fazer. Ele é o guia do nosso planeta, ele é o nosso tutor, o nosso governador, desde o princípio. Ele é o governador. Mas a expressão de modelo, essa compreensão dele como modelo, ela fica mais nítida a partir da sua encarnação, pelas informações que ele deixa, em que a humanidade conhece o governador, ouve a sua mensagem, e a partir daí, então, ele, além de ser a criatura que teria a responsabilidade pelo destino do orbe, ele também passa a ser visto pelos homens como guia da humanidade. Nós até sabíamos da existência desse governador, desse chamado Messias, mas nós não tínhamos um contato com ele.
É a partir da sua encarnação, com a apresentação da sua proposta de comportamento, que ele apresenta para nós qual deve ser a conduta do homem, e ele se apresenta como esse modelo dessa conduta. Então, ele passa a ser visto pelos homens como o guia da humanidade, modelo para o homem. Mas vamos ver o que a gente encontra na literatura sobre isso, não só no ambiente espírita, mas o que a gente pode colher de informação sobre esses aspectos em outras doutrinas, para a gente ver a convergência dos pensamentos. O primeiro versículo do texto bíblico, em hebraico, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Bereshit bara significa no princípio criou. Bereshit bara Elohim. Então, no princípio criou Elohim. Et hashamai, o céu, ve'et haaretz, e a terra. Então, no princípio criou, como está traduzido para o português, criou Deus o céu e a terra. É assim que a gente vai encontrar o primeiro versículo do Gênesis. Mas os rabinos dão uma interpretação diferente. A palavra que está colocada como sendo quem criou tudo, está lá Elohim, ou Elohim. Esta palavra não é um singular, essa palavra é um plural, que para o hebraico significa seres angélicos de uma evolução imensa. Eles são os Elohim. Essas entidades seriam criaturas do verdadeiro Senhor, os Elohim. E os Elohim teriam sido os construtores do planeta Terra. Na visão daquilo que o Espiritismo nos oferece, no princípio, criaram os Elohim, os céus e a terra. Então, na leitura apresentada dentro desse enfoque que o judaísmo possui através da chamada Cabala, nós vamos observar que eles oferecem a seguinte interpretação: um conjunto de espíritos extremamente evoluídos é que constituíram as bases da vida na Terra. E isso se consolida no versículo 26, quando nós encontramos um versículo que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali reforça-se a ideia de plural, que já estava contida desde o princípio, quando fala os Elohims. Então, a ideia é de que não teria sido a Terra obra de um único Criador, mas de uma coletividade. Isso pode parecer estranho para algumas correntes do chamado cristianismo mais fundamentalista, aquele cristianismo mais amarrado em cima dos textos que o cristianismo possui, como o Novo Testamento. Mas para a doutrina espírita não há nenhum tipo de estranheza nessas falas, porque, na verdade, o que a gente encontra na obra A Caminho da Luz é mais ou menos isso. O que nós encontramos lá? Logo no comecinho da obra diz que uma coletividade de seres angélicos se reuniu para definir sobre o destino do planeta Terra, e entre aqueles espíritos que estavam constituindo aquela assembleia, um deles é escolhido para ser o responsável por esse planeta. A partir desse momento, então, uma daquelas entidades que constituía aquele colégio de seres angélicos é chamada para ter a responsabilidade direta dos destinos do orbe. Esse espírito é aquele que no futuro nós iremos conhecer com o nome de Jesus. Até então não sabíamos quem era, mas uma entidade dessa altura espiritual é designada para essa atividade. E ele não realiza essa tarefa sozinho. Ele possui um grupo de auxiliares que o secundam nas suas determinações. Ele, portanto, na condição de ser um espírito puro em relação à condição da Terra, ele então toma sobre si essa responsabilidade e, auxiliado por um corpo de ministros,
ele promove, então, a implantação dos diversos mecanismos da evolução para que nós alcançássemos na Terra o espaço de evolução que ela teria para executar no universo. Esses espíritos que secundam Jesus nesse trabalho são aqueles que são intitulados dentro da literatura espírita como sendo o Espírito Santo. Esse corpo de espíritos que secunda Jesus seriam, no seu conjunto, aquilo que convencionou se chamar na literatura clássica cristã como o Espírito Santo. É um espírito já santificado. Seriam esses espíritos vinculados a esse propósito de serem os auxiliares diretos do governador planetário. Quando nós olhamos para esse processo em que, nessa coletividade de seres de extrema evolução espiritual, um deles é designado para essa tarefa foi designada quando a Terra estava se formando. Isso aconteceu, no dizer da literatura oficial do planeta, da ciência oficial, teria acontecido há 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, o Cristo planetário recebe a tarefa na qual ele está empenhado até hoje. Então, ao receber essa designação e assumir essa característica, ele vai começar a apresentar os atributos que ele possui. Os atributos do governador planetário. Nós iremos ver hoje 10 atributos do nosso governador, que são referências de condutas para nós e que nos apontam efetivamente por que ele é considerado modelo, quais são as condutas que ele possui, que nós podemos identificar como sendo condutas referenciais para o homem. Então, o guia da humanidade vai apresentar 10 características para que nós nos espelhemos nelas no nosso mecanismo de transformação interior. A primeira das características acontece no momento em que ele é designado para essa tarefa. A característica da obediência. Quando a determinação vem e é apontada a missão para que ele desempenhe, nesse momento o governador planetário não foge da tarefa, não se esconde dela. Ele obedece. Ele se sujeita às determinações do colégio. E apesar de ser uma condição de livre-arbítrio, ele toma para si uma responsabilidade que comprometeria a história dele pelos próximos milênios e milênios e milênios. Nós nem sempre fazemos isso. Quando as responsabilidades nos chegam, quando um colégio de determinado grupo de espíritos acena para nós com a necessidade de assumirmos determinadas responsabilidades espirituais, nem sempre nós fazemos esse tipo de movimento. Quantas vezes nós refugamos diante da possibilidade de termos compromissos espirituais assumidos? Você, de repente, recebe uma família na qual vai exigir de você um conjunto de esforços e você diz, não, isso eu não vou assumir. E a gente foge das responsabilidades como se nós desconhecêssemos que é através do exercício das virtudes que nós conseguimos a plenitude nossa e o acesso à felicidade. Então é aí que a gente encontra o primeiro dos grandes atributos que o nosso governador planetário possui, o dom de efetivamente trabalhar os seus dias para desenvolver a sua capacidade de, diante do chamamento da vida, dizer,
eu estou pronto. Eu vou fazer. Quando a gente compara isso com Maria de Nazaré, a gente vai observar o momento em que o anjo aparece para ela e lhe dá a missão que ela teria a possibilidade de ser a mãe do Messias, a mãe dele quando encarnasse. Ele, quando encarnou, utilizou-se de uma mulher. Jesus não teve mestres, abriu mão de riqueza, de mestres, de poder, de tudo, mas não abriu mão de ter mãe. E ela, na condição de ser mãe dele, quando o anjo lhe dita o que vai acontecer, ela também não foge. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. É uma característica típica das almas evoluídas. Quando as missões lhe chegam, elas são capazes de absorver esse tipo de dificuldade, porque conforme coloca Emmanuel, através de Plotina, na obra 50 anos depois, os anjos têm o poder de aparar com as mãos os golpes do mal. Então, assim fazem os anjos. Eles fazem isso porque a Terra não é capaz de oferecer nenhuma experiência de sacrifício para as entidades angélicas. Então, Maria, diante dessa circunstância, ela diz: faça-se aqui, em mim, a vontade do Senhor. É um atributo dos espíritos evoluídos, a obediência, a capacidade de aceitar as situações que a vida lhes dita de maneira serena, por confiar na mobilização do mundo espiritual. Mas a tarefa do nosso governador planetário, ela não se resumiria apenas a um processo de aceitação tácita e pacífica, passiva de um orbe. Era preciso agir de maneira persistente sobre ele, porque quando o planeta foi gerado, não tinha vida orgânica, não tinha nada aqui. É feito um trabalho muito longo, dos 4,5 bilhões de anos, durante 3 bilhões e meio, não tem vida orgânica no planeta. São 3 bilhões e meio apenas trabalhando o planeta para que ele pudesse, num dado momento, iniciar o processo de vida orgânica, que só vai começar a acontecer há um bilhão de anos atrás. Eu não disse milhão, eu disse bilhão. Então, há 1 bilhão de anos atrás, as primeiras formas orgânicas vão começar a se formar no planeta. Então, vejam o trabalho do governador resfriando a terra, preparando diligentemente a formação das formas orgânicas cada vez mais complexas. Segundo a teoria heterotrófica da origem da vida, de Alexander Ivanovich Oparin, nós vamos perceber que há uma sequência de aminoácidos para proteínas, depois para coloides, depois os coacervados, para surgirem as primeiras células. Num diligente trabalho feito pelo Cristo e seu conjunto de espíritos auxiliares, o Espírito Santo. Então, essas entidades reunidas vão trabalhando, vão modelando, e há 1 bilhão de anos atrás, começam as primeiras formas unicelulares no planeta. Se nós somos oriundos da Terra, nesse momento, há 1 bilhão de anos atrás, nós éramos a espécie mais evoluída da Terra. A gente era seres unicelulares. E o Cristo já era o Espírito puro, governador do planeta, há 3,5 bilhões de anos. Olha a distância que nós temos dele. Porque há 3,5 bilhões de anos, ele já era um espírito governador planetário. E nós éramos o quê? Seres unicelulares. E aí vai acontecer um trabalho longo nesse 1 bilhão de anos, em que essas espécies vão se transformando progressivamente de maneira muito lenta, até o surgimento da espécie humana com o aparecimento das primeiras formas do chamado Homo sapiens sapiens. É quando a gente, na verdade, surge no planeta. Olha o trabalho que ele teve. São 4,5 bilhões de anos para conseguir que surgisse no planeta uma espécie inteligente. Vem trabalhando desde o princípio nesse objetivo
sem desistir. Outra referência para nós. A perseverança. A obediência, uma característica. Mas ele podia ser obediente e desistir. Ele não desiste. Ele persevera no propósito, coisa que nem sempre fazemos. Nós temos uma tendência de fazermos as coisas e cansarmos e abandonamos as tarefas pela metade. Ah, não dá mais certo. Não. Com fulano não dá, eu vou largar a tarefa. Ou com essa pessoa na família não dá para prosseguir, eu vou largar, vou soltar o balde, né? Não vou mais conduzir a família junto com essa pessoa, porque ela é muito difícil de conviver. Então, quando a gente está dentro dessa circunstância, nós estamos, na verdade, não nos mirando no exemplo dele, que está há 4,5 bilhões de anos cuidando de nós. E a gente não aguenta uma semana da visita da sogra. Isso a gente vê como nós somos diferentes dele. E aí nós vamos ter depois uma característica bem interessante, porque dizem as obras espíritas que quando a espécie humana começou a se formar no planeta, chegou ao planeta uma quantidade muito grande de entidades vindas de outros orbes que vieram para cá porque eram espíritos que não tinham conseguido se adaptar ao local de origem deles. O planeta havia se transformado, havia se modificado, e essas entidades não haviam conseguido se tornar aptas a permanecer lá. Eram espíritos endurecidos, perversos, cruéis, perturbados na área do materialismo, outros com relação ao poder, tiranos, cruéis, outros perturbados na área da sexualidade, outros eram intolerantes, e esse conjunto de entidades com essas mesclas de perturbações tão profundas não conseguiram ficar lá. E o que fez o Cristo? Recebeu-os aqui. Aqueles que para o planeta de origem já não eram mais alinhados com a possibilidade de permanência, foram trazidos para o orbe numa condição em que o planeta aqui poderia oferecer a eles a condição. O Cristo poderia ter dito, não, pode passar para outro. Eu vou fazer a evolução com o pessoal que eu tenho aqui. Porque se trouxer esse pessoal, eles vão criar uma história para a humanidade tão sangrenta, tão marcada de violência, de escravidão. Eu não quero isso para cá. Passo. Pode levar para outro lugar. Não. Ele se condói da condição daqueles que estavam migrados. E mesmo considerando que essas entidades elas poderiam trazer alguns traumas para a história do planeta, ele os aceita. Ele mescla a humanidade terrestre com esse conjunto de espíritos migrados de outros orbes, mostrando ali uma terceira característica muito interessante, o dom da solidariedade. Porque ele, observando a condição espiritual de fragilidade dessas entidades, ele, na condição de espírito puro que é e que era também naquele período, se condói deles. E por se condoer, ele decide, então, colocar essas entidades aqui na Terra. É um processo de misericórdia, de ter o dom de enxergar a dor do outro, de fazer a empatia, dizer, ele precisa de ajuda, eu preciso ser solidário com ele, preciso ter misericórdia dessas pessoas. Então ele recepciona na Terra, mesclando com as condições naturais do nosso planeta, um conjunto de entidades profundamente perturbadas, que mancharam indiscutivelmente a nossa história com uma série de experiências, de dores, de processos de dominação, de tantas expressões da crueldade humana na mescla do egoísmo com o orgulho, que trazem páginas profundamente dolorosas na nossa história. Mas ele aposta na vinda desses espíritos, porque através dessa vinda, ele oportunizava que esses espíritos tivessem um lar onde eles conseguissem se desenvolver. Era a chance de oferecer a esses espíritos uma oportunidade de crescimento.
E ao mesmo tempo, ele vai apresentar aí uma quarta característica. Além da obediência, além da sua determinação, da sua perseverança na questão da evolução anímica, e além da solidariedade, dessa misericórdia em aceitar os migrados, ele vai apresentar uma quarta característica, que é a sua sabedoria. Porque ele usa de uma lógica extraordinária, que é a seguinte: eu sei que eles são perversos, eu sei que eles são cruéis, mas eles podem ser úteis para os outros. Porque na mescla das suas imperfeições morais, eles também vão trazer muitos conhecimentos. O meu povo na terra não conhece nada do que eles conhecem. Esses homens sabem muito de ciência, de filosofia, de religião. Eu vou trazê-los para que eles tragam seus conhecimentos e promovam uma efervescência do saber na humanidade, justificando o período extraordinário da Idade Antiga, aonde gênios indescritíveis apareceram na humanidade, em uma época remota que a ciência não consegue explicar como que foi possível, num período de tempo ainda tão remoto, nós termos obras tão extraordinárias do ponto de vista arquitetônico, as nossas conquistas no campo filosófico, o desenvolvimento de determinados parâmetros das religiões, os mecanismos estabelecidos nessa sociedade para dirigir os povos, a forma de administração tão moderna que foi utilizada num período tão remoto da nossa história, que até hoje, quando nós estudamos a história da humanidade, quantos de nós não gostamos de nos debruçar na janela do tempo para contemplar a beleza do povo egípcio, do povo grego, do povo romano, da sabedoria dos sacerdotes de Israel e da possibilidade de nós enxergarmos não somente nesses 4 povos, mas entre os chineses, entre os hindus, entre os medos, os persas, os babilônios, os caldeus, acadianos, sumérios, tantos povos, genialidades impressionantes que eles traziam, que nada mais era do que a mescla da nossa sociedade com essas entidades que, ainda que perversas, deixaram um contributo de genialidade impressionante sobre o planeta. Então, ele também apresenta para nós uma quarta característica, que é a sua sabedoria, uma coisa que nem sempre nós conseguimos fazer. A gente não consegue tirar das coisas ruins as lições boas. A gente tem muita dificuldade de, quando estamos diante de uma dor, sabermos tirar dessa dor um aprendizado para as nossas vidas. E ele faz, não, eles são ainda muito imperfeitos, mas vai ter um benefício em cima disso. Vai valer a pena. Eles podem trazer dores para o planeta, mas trarão também muito saber. Então, é saber aproveitar das questões que poderão ser vistas como negativas, os aspectos positivos que elas possuem. Então, Jesus, o nosso governador planetário, antes de chamar-se Jesus, já estava dando os seus sinais nesse sentido. E quando ele recepciona esses espíritos que vêm para o planeta, ele faz 2 promessas para esses espíritos. A primeira promessa era de que em cada região que eles nascessem, ele mandaria um missionário para pregar a verdade a esses homens. Porque eles viriam para um planeta novo, sem referência de nada, não sabiam o que era certo, o que era errado. Então era importante que eles tivessem uma referência de moral, de bem. E é assim que ele manda em cada um dos locais do mundo um missionário específico, com mensagens, às vezes, muito profundas, muito agudas, como o Bhagavad Gita, como os Vedas, como a mensagem do Buda, que eram mensagens profundas, falando de reencarnação, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito, quando ele mesmo,
o governador da terra, não trouxe uma mensagem tão aguda como essa que esses missionários trouxeram, porque eles falavam especificamente para os povos migrados. E a mensagem que o Cristo traria seria uma mensagem universal, portanto, focada não na agudeza dela, mas na intensidade que ela tem em termos de vivência, que seria o amor. Então ele faz uma promessa. A primeira promessa, ele mandaria os seus missionários. E a segunda é: se mesmo com os meus missionários, com suas mensagens agudas, precisas, profundas, vocês não forem tocados, aqueles que não conseguirem ser sensibilizados, eu irei. Ele faz uma promessa: eu mesmo vou. Mas a minha mensagem será diferente da mensagem deles, porque eles procurarão ensinar a profundidade do saber. E eu não vou entrar na profundidade do saber, mas na profundidade do sentir. A mensagem do Cristo é uma mensagem diferente da dos outros grandes iniciados que passaram, porque é uma mensagem tão impregnada de amor, ela é tão impregnada que mesmo nos séculos que se passaram, com todos os desvios que a sua mensagem teve, o amor não deixou de estar na tônica das religiões que existiam. Os miseráveis, os desgraçados, eram cuidados pelo clero, eles continuaram fazendo esse cuidado dos pobres e dos desvalidos, mesmo durante os períodos mais abjetos que a história da igreja possui. Então, ele vem à Terra e traz uma mensagem tão carregada de amor que ele é o único dos missionários que, quando desencarna, faz com que os seus discípulos cuidem dos pobres. Não é nenhum demérito para Buda, nem para Cristo, nem para nenhum deles. Mas os seus discípulos criaram, depois da partida de seus mestres, templos para estudarem e mergulharem no seu eu e procurarem a superação de sua pequenez. Os discípulos de Jesus criaram a casa do caminho e colocaram os pobres, os miseráveis e os desvalidos para serem cuidados. Era tanta intensidade da questão do amor que até hoje a síntese da mensagem de Jesus, se fosse colocar numa palavra, amor. Por que isso? Porque ele veio trazer a mensagem que, de certa maneira, libertaria esses espíritos que estavam aqui. Saber da reencarnação, da lei de causa e efeito e da imortalidade da alma não é garantia de que essas almas se salvem. Não é garantia. Eu posso saber tudo da lei de causa e efeito e me perder. Mas se eu viver o amor, eu não me perco. Então, se você tem que escolher o que pregar, você percebe que a mensagem essencial é falar de amor do que falar dos princípios da lei de causa e efeito para as pessoas. Uma confirmação disso que eu estou dizendo, nós encontramos na obra Há 2000 anos. O personagem mais destacado em termos espirituais da obra é Lívia. E Lívia não tem uma só frase sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, no sentido de lei de causa e efeito, ela não tem. Ela sabe que existe uma vida após a morte, ela sabe dessas coisas, mas a compreensão dela mais é na vivência do amor, da renúncia, do perdão, da capacidade de nós nos entregarmos à vida em sacrifício em favor de uma causa. E na mesma obra nós encontramos um outro personagem, Araxes, que é um feiticeiro egípcio. Ele sabe tudo de mediunidade. Ele sabe tudo de reencarnação, da lei de causa e efeito. Ele conhece todos os segredos das poções que podem ser utilizadas para envenenar pessoas. E mesmo conhecendo tudo sobre a reencarnação, é o personagem mais cruel que a trama possui, mostrando para nós que o conhecimento sem luz é uma escuridão profunda, como dizia Jesus. Se as tuas luzes forem, se a tua luz for treva, quão densas serão as tuas trevas? E se o teu conhecimento você usar para o mal, o que será de você? Então Jesus, o nosso governador, encarna na Terra, apresentando aí mais uma das suas características, a quinta delas, a capacidade de ter
palavra no que diz, honrar a palavra dele. É a capacidade de assumir os compromissos que faz. Então, ele que já tinha demonstrado sua obediência, a sua determinação, a sua perseverança, que havia mostrado sua misericórdia, sua solidariedade, e que havia mostrado sua sabedoria na utilização da inteligência dos chamados migrados, agora apresentava uma outra característica: o dom de efetivamente cumprir a palavra que diz. Coisa que nem sempre fazemos. A gente às vezes se compromete, mas não cumpre aquilo que fala. A sua mensagem, então, vem à Terra e revoluciona o planeta, transforma profundamente a face da Terra pelos conceitos novos de amor e perdão que ela traz. A humanidade se apaixona por tudo isso. E vivemos dias incríveis com a presença dos chamados cristãos primitivos no nosso planeta. Até que a mensagem cristã começa a se corromper. Ela começa a apresentar sinais de que ela não estava mais seguindo a orientação primeira. Por que aconteceu um desvio do cristianismo? É porque existe um mecanismo na lei de causa e efeito que se chama inversão social expiatória. Quando você odeia um grupo social, você reencarna no meio deles. Então, se, por exemplo, você tem um determinado grupo de pessoas que é flamenguista fanático e odeia vascaíno, abra seu olho, porque corre o risco de você renascer na outra existência numa família de vascaínos. Então, a gente odiou muito, você acaba sendo atraído para o que você odeia. E houve um momento na história do cristianismo em que os pagãos odiaram muito os cristãos. Colocaram nas arenas, tocaram fogo, feras comeram, foram rasgados por cavalo, jogados em azeite fervente. A perseguição aos cristãos durou séculos. E havia muito ódio ao cristianismo. Odiou, cai para dentro. Então, muitos que eram pagãos, para tirar o ranço do cristianismo, encarnaram como cristãos, que é o que costuma acontecer. Quando a gente rejeita muito um grupo social, a nossa tendência é reencarnar dentro disso que a gente tanto odeia. Então, nós recebemos grandes levas de pagãos dentro do cristianismo. E como eles eram dessa característica, o ideal era que o cristianismo os contaminasse positivamente. Mas aconteceu o contrário, eles contaminaram negativamente o cristianismo. Se fosse um de nós, diria: olha, vocês não gostam do cristianismo, eu vou mandar vocês lá para o Oriente, para vocês não estragarem a minha doutrina. Afinal de contas, o cristianismo fui eu que desci para fazer, não é outro. Esse aí é meu. Então, esse vocês não vão estragar. Não. O que o Cristo faz? Ele deixa estragar. Deixa eles nascerem no meio. Mas, Senhor, vai estragar, não faz mal, depois a gente corrige. O importante é que as pessoas se transformem, porque sabe o que acontece? Na medida em que ele permite que essas coisas aconteçam, ele mostra para nós uma capacidade muito interessante de ter uma humildade, de aceitar a transformação da sua doutrina numa coisa diferente. Mas é impressionante a sua capacidade de aceitar isso, que se fosse eu não aceitava, não. Eu dizia: não, vocês vão para outro canto. Vocês estraguem o que vocês quiserem, mas o cristianismo não. Mas é interessante, sabe por quê? Porque ele tem características que estão relacionadas desde o momento em que ele chega na Terra. Porque, repare, você tem um espírito de uma grandeza absurda. E ele, para cumprir o compromisso, ele faz um processo de renúncia de todas as coisas para nascer entre os homens. Olha o que significa você ser um espírito crístico, que abre mão da sua condição espiritual e vem para renascer na terra, para estar entre os homens. Veja como é impressionante a capacidade dele de se submeter a esse processo. E aí a gente vai encontrar mais uma característica dele. Além do compromisso que ele já tinha e dessa humildade em de repente, aceitar que a sua doutrina se machucasse,
ele vai apresentar na vinda dele a renúncia. Porque muitos poderiam dizer, não, eu sou o governador planetário, eu posso ajudar para vocês demais, mas euzinho ir é demais, eu não vou. Não, ele vai, ele se submete a ir. Mais uma lição para nós, que às vezes nos achamos grandes demais e não queremos nos macular com nada. Existe uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, logo nas primeiras páginas, tem uma palestra que é feita por um personagem do mundo espiritual, que André Luiz procura por ele depois que a palestra termina e diz, nossa, você tem muito conhecimento, você é um cara incrível, você sabe muita coisa, meu Deus, como que você sabe tanto? Eu queria saber tanto assim igual você sabe. E o espírito palestrante diz a ele, pois é, eu já fui assim como você, viu? Já quis muito saber todas as coisas. E quando eu desencarnei, eu fui atrás do conhecimento. Eu fui atrás de tudo que existia, das caravanas que existiam de espíritos que iam para estudar, para aprender, para conhecer, para dominar as leis do universo. Eu me coloquei à disposição para poder fazer esse tipo de migração pelo mundo o tempo todo. Até que numa das caravanas que eu estava, olhando no horizonte, eu vi um rastro de luz passando no céu e descendo, sumindo na escuridão. E eu perguntei para o líder da minha caravana, o que é aquilo no horizonte? Que luz é aquela que desceu? Respondeu o líder da caravana, aquela luz? Aquilo é Jesus em pessoa, descendo das esferas luminescentes para socorrer pessoalmente as entidades na escuridão. Então, o Cristo, ele não é um ser que está num trono refulgente, apenas ditando ordens. O que faz com que ele seja um governador planetário é a humildade que ele possui. Então, ele renuncia a todas essas condições que a gente poderia achar que seriam condições especialíssimas, para demonstrar que, pela sua vinda, ele seria, na verdade, um espírito em condições de encontrar na sua vida na Terra mais uma demonstração das suas virtudes, a renúncia. Da sua renúncia na vinda, a gente vai encontrar outra característica dele. Porque ele poderia vir, tudo bem, eu venho, eu vou, mas eu quero ser importante, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ser uma pessoa com destaque. Mas ele tem uma existência profundamente obscura. Ele nasce como escravo do Império Romano, vive como escravo e desencarna como escravo numa sentença de morte humilhante que era reservada apenas às pessoas que deveriam ser esquecidas. A crucificação era uma pena imposta para os crimes mais hediondos que se poderia fazer. E ele foi levado à crucificação porque seu crime, a chamada sedição, que era o crime de conspiração, é o que faz com que o Império Romano o crucifique. E ele vive uma existência bastante obscura. Allan Kardec, tratando sobre isso, no livro A Gênese, diz que Jesus, durante a sua existência, realizou uma série de milagres. Mas o maior milagre que Jesus realizou foi o sucesso de sua própria doutrina. Porque um homem como ele, esquecido, cercado de homens ainda mais simples do que ele, conseguiu revolucionar a história do planeta, conseguiu alterar as estruturas do Império Romano, fez mudanças profundas na história do Ocidente. Então, esse homem, tão simples, tinha uma capacidade tão forte de impregnar as pessoas de sua mensagem, que ele realizou o maior de todos os seus milagres, através da sua condição de ser um ser obscuro, que revolucionou o planeta como a gente conhece. Então, a sua capacidade de ter uma existência obscura, é a grande indicação da sua humildade, da capacidade dele de se sujeitar às condições que a existência dele pedia. Então, mais uma vez, ele é modelo, porque ele assume o compromisso de vir através da sua vinda, ele honra a sua palavra. Ao vir, ao encarnar na Terra, ele comprova a sua capacidade de renúncia
e ao ter uma existência obscura no planeta, sem nenhuma relevância em nenhum cenário, ele comprova a sua humildade. E então nós vamos ter, como eu estava comentando, a característica do seu desprendimento. Só para quem já se perdeu, deixa eu ver se eu lembro. Nós temos a obediência, depois a sua determinação, que foi a questão dele permanecer no trabalho, depois a recepção dos espíritos que migraram, a sua solidariedade, a sua misericórdia, depois sua sabedoria no aproveitamento desse conhecimento, depois o compromisso dele de fazer com que a sua palavra realmente se cumprisse, falei e vou cumprir, a sexta característica, como sendo a renúncia na sua vinda, a sétima, a humildade de ter uma vida obscura no meio do mundo. E agora, a oitava das características, que é exatamente a capacidade de ver a sua doutrina se corromper. E mesmo assim permitir que as entidades encarnassem dentro dela, mostrando um desprendimento que ele poderia ter para permitir com que corrompessem a sua mensagem e ainda assim ele continuasse trabalhando em prol do desenvolvimento dessas criaturas. Ele faz tudo isso, e apesar de todo o esforço que ele desenvolve, ele vai mostrar ainda mais uma das suas grandes virtudes. Ele já fez tudo, já mandou os missionários trouxeram, não ouviram. Ele mesmo veio, trouxe a mensagem dele mesmo, e muitos não se transformaram. Ele pegou essas pessoas e colocou dentro da sua doutrina. E ao invés desses caras se consertarem, eles estragaram a doutrina dele. Sabe o que ele faz com esse pessoal? Nada. Ele tem paciência. Ele não os pune. Ele respeita a condição de cada um deles. E apesar da rebeldia da criatura humana, ele vai se apresentar como sendo um ser capaz de acolher a nossa humanidade, apesar das fragilidades morais que a gente apresenta. Então, nesse cenário que a gente está vendo, dessas circunstâncias que o Cristo mostra para nós vamos ver exatamente aí mais uma, a penúltima das suas características, a paciência. Porque se fosse eu tinha dado um outro destino para a humanidade. Se eu fizesse parte do colégio dos amigos dele, eu diria, chefe, pegue aquele meteoro que tem bem ali, aquele que se usou lá, igual dos dinossauros, jogue aí, porque esse pessoal está muito difícil, está muito difícil. Mas ele não faz isso. Ele aposta nas pessoas repetidamente. E tem um fato curioso na história, que quando tudo parecia perdido, que era o período da Inquisição, aquele período louco de tortura, em que a própria mensagem dele se tornou uma mensagem de ódio, em que nós chegamos ao cúmulo de, em nome do Cristo, promover guerras, torturas e uma série de práticas absolutamente opostas a tudo aquilo que ele propunha. Qual foi a solução que o Cristo encontrou diante de um cenário de tanta dor e de tanto desvio da sua doutrina? Ao invés de punir os homens e estabelecer um castigo duro para a humanidade, ele disse: eu vou mandar aquele pessoal que eu mandei a primeira vez de novo, porque durante o período da Idade Média matou-se toda a ciência, matou-se toda a filosofia, a religião se corrompeu e a arte ficou ridícula. Se você pegar uma pintura da Idade Média, você não acredita que aquilo foi feito por um adulto. Parece pintura de criança, tudo desproporcional. As pessoas têm umas imagens de Nossa Senhora, de Maria segurando Jesus. Ele parece um homúnculo minúsculo na mão dela, assim, não tem sentido de proporção. Uma coisa muito feia a arte que a gente tinha. Aparece umas pinturas do Cristo crucificado, e deve ter umas 50 costelas de cada lado, assim, a incapacidade de demonstrar os aspectos de beleza estética são muito ruins. Então a gente matou a ciência, matou a filosofia, matou a religião e ainda matou a arte. Estava tudo destruído. Quando estava desse jeito, ele disse, não, ao invés de puni-los, eu vou dar mais uma chance. Ele pegou aqueles mesmos espíritos que no começo tinham vindo para criar o conhecimento na Terra e diz, vão vocês e façam com que tudo que se perdeu, tudo aquilo que morreu, surja de novo.
Eles reencarnam no planeta numa janela de 80 anos, que a ciência oficial não sabe explicar como é que aquilo aconteceu na humanidade. E aí nasce uma quantidade imensa de gênios, num período curto, e os homens dão o nome disso de renascimento, porque foi exatamente isso que o Cristo queria que acontecesse, que a Terra renascesse dos seus conhecimentos. Aí dizem os estudiosos, eles esculpiam ao modo greco-romano. Por que que eles esculpiam no modelo greco-romano? Porque eram os mesmos gregos, eram os mesmos romanos esculpindo de novo. Por que que eles tinham características de estéticas semelhante ao estilo greco-romano? Porque eram os mesmos espíritos reencarnados. Então, o Renascimento é uma volta ao estilo greco-romano, porque são os greco-romanos que voltam para colocar seu conhecimento e fazer renascer. Ali foi muito importante, que a partir do Renascimento vai soprar uma onda de transformação no planeta, que progressivamente vem os enciclopedistas, depois vem os iluministas, vem os períodos de grandes transformações, e a humanidade, então, descobre o seu propósito maior, e a gente renasce dessa condição para uma sociedade muito mais feliz. Então, nessas circunstâncias, a gente vê o esforço, a paciência dele nesse sentido. E como última dessas 10 características que fazem com que Jesus seja realmente um modelo para nós, é a sua conduta nos tempos atuais de loucura que a humanidade vive. Nós estamos vivendo um período de transição planetária em que o nosso orbe está sendo oprimido de certa maneira para que ele consiga ter uma leitura mais objetiva do que significa o propósito da vida. Nós estamos tão equivocados com relação ao que é certo e o que é errado. Nós estamos com uma escala de valores profundamente invertidas. Nós estamos com uma reencarnação maciça de uma série de entidades perturbadas do mundo espiritual que vieram dos porões mais obscuros do mundo dos espíritos, trazendo ideologias as mais perturbadas possíveis, que ele já dizia no sermão profético que nasceriam os falsos cristos. Eles não são falsos cristos porque eles trazem religiões diferentes. Eles trazem ideologias enlouquecidas. Então, eles propõem o materialismo, eles propõem a promiscuidade, eles propõem o processo de domínio pelo poder, eles propõem a intolerância, a violência, a agressividade, a ambição. E a gente vai comprando essas ideologias. E hoje todas as portas do mal estão abertas na Terra. Há um versículo do Apocalipse que diz que no final dos tempos, Satanás seria solto por um pouco de tempo. Eu não quero assustar ninguém, mas Satanás não só está solto, como está encarnado. Então, a quantidade enorme de gente perturbada que acena das portas da loucura para que as pessoas entrem é muito grande. Nós estamos hoje sofrendo ataques de todas as ordens de entidades profundamente enlouquecidas. Qual o objetivo disso? É que a gente saiba por qual porta passar. Esse encarne maciço dessas entidades perturbadas é a oportunidade última que está sendo oferecida a eles para que eles mudem. Eles vêm à Terra para mudar, porque só tem um jeito de mudar, mudando. Não tem outro jeito de mudar, só tem um jeito de mudar, é mudando. E para mudar, o espírito precisa experimentar para se transformar. Se ele fica no mundo espiritual, não tenho certeza se ele mudou. Ele tem que vir. Mas é muito ruim. Sim, mas você está no padrão espiritual deles. Então, vai conviver. Então, enquanto eles antes vinham a conta-gotas no planeta para não perturbar a história, não dá mais tempo de esperar. A torneira abriu de uma vez. Tirou-se o conta-gota e botou uma torneira aberta. Então, está descendo uma série de entidades perturbadas. Para quê? Para 2 razões. Para saber se eles são capazes de mudar, e alguns estão mudando, outros não estão mudando. Então, se os que não mudam, perdeu a oportunidade. Não, porque aproveita para nós. Tem um objetivo para eles e 2 objetivos para nós. Para saber se nós nos seduzimos pelas suas ideologias de loucura ou se nós os odiamos e queremos matá-los. Se a gente se apaixona pelas suas ideologias, somos almas ainda incapazes de merecer um mundo de regeneração, porque somos idênticos a eles.
Se, ao contrário, nós os odiamos e queremos exterminá-los, somos imaturos para o mundo de regeneração. Então, não é nem odiar e nem se agarrar com as ideologias loucas. É fazer o quê? É trabalhar para transformá-los. É oferecer o lado positivo nosso. É fazer o que Jesus, ao longo de todo o tempo, vem fazendo, demonstrando a sua capacidade de renúncia, de amor, de perseverança. Então, agora é o nosso dom de vermos a 10ª das características do nosso Cristo planetário: a capacidade dele de acreditar no futuro, de ter certeza no amanhã melhor, de saber que a Terra vai dar certo. Essa capacidade de ter esperanças e fé num propósito de transformação é que nós também precisamos seguir, para que a gente não abandone as coisas pela metade, não enlouqueça e desista. E ele mesmo disse que isso poderia acontecer, que ele disse: no final dos tempos, por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Então, que a gente não permita que o nosso amor se esfrie, que a gente permaneça nesse propósito. E os acenos que a doutrina espírita nos faz, nos mostrando as características que o Cristo tem, e os cenários referentes à transição planetária, e o futuro feliz que a Terra vai ter, são instrumentos extremamente motivadores para nós. Não faz sentido a gente querer desistir pelo meio do caminho. Nós temos que, ao contrário, nos inflamarmos de bons propósitos e reconhecermos efetivamente que a doutrina espírita veio dessedentar os nossos corações desesperançados, nos trazendo a informação de que Jesus, sem dúvida nenhuma, é o Espírito que cuida da Terra há tanto tempo, é o nosso governador planetário, o nosso guia da humanidade. E pelas inúmeras características de conduta que ele vem demonstrando ao longo de tantos e tantos milênios, é também o nosso modelo. Jesus, portanto, é o modelo e guia da humanidade. Excepcional. Nossa, a gente fica... É uma sacudida e muito profunda e muito boa para a gente, Jorge, porque essa visão bem holística sobre o ontem, o hoje, o amanhã é muito necessário para nós espíritas, né? Para sairmos da contemplação. E percebermos o nosso papel, Lucimar, nesse cenário. Porque, sabe, uma coisa assim que me preocupa muito, nós temos um papel muito importante na transição, e eu não vejo o movimento espírita atuando nesse papel. Nós somos muito parecidos, em termos de conduta, com os que não conhecem aquilo que a gente conhece. Nós nos manifestamos nas redes sociais igual aos que não conhecem o que a gente sabe. E se nós nos comportamos igual aos que não conhecem o que sabemos, qual é a conclusão? É que a doutrina que nós conhecemos é vã. Porque o que a gente faz é igual àqueles que não têm a informação que nós possuímos. E aí repetimos a história passada no presente. Verdade. Nós vamos abrir aí para umas perguntas, quem desejar. Logo em seguida a gente vai estar fazendo a prece final, o próprio Jorge fará para a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é justamente em relação aos filhos do Calvário. É muito tratado nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, né, onde, pela psicografia do Divaldo Franco, eu fico sempre com essa dúvida: o que seria para a gente os filhos do Calvário? O Calvário, ele passou como um sinônimo de dor, de sofrimento, porque o Calvário significa o processo através do qual o Cristo encontrou a sua dor no Calvário, o processo da crucificação, do sofrimento, das suas renúncias, das suas dores, carrega a cruz sozinho. É assim, quando a gente vai perguntar qual foi o período do ponto de vista físico mais doloroso do ponto de vista físico do Cristo, é o período do Calvário. Então, os filhos do Calvário são as almas que sofrem,
que estão passando pelas suas flagelações, pelas suas dores, pelas suas crucificações dentro do lar, fora do lar, dos processos de saúde, de doenças dolorosas, os conflitos que a gente traz, as angústias da dor. Então, os filhos do Calvário seriam a representação das almas que padecem e que precisam de um socorro, de um lenitivo, de uma esperança. É esse que é o sentido que a gente pode extrair da expressão os filhos do Calvário. Eu tenho mais uma, mas eu vou esperar para se quem quer fazer uma pergunta ao Jorge Larra, fica à vontade, por favor. Então eu farei. O senhor João quer fazer? Eu posso fazer uma pergunta? É o seguinte, recentemente, Jorge, numa live aqui mesmo na nossa sala, o nosso querido Geraldo Lemos, né, confirmou que o Allan Kardec esteve entre nós aqui encarnado através do Chico Xavier. E a gente sabe também, né, por informações, que o próprio Emmanuel está encarnado entre nós. E o Brasil é considerado o país, né, que tem a doutrina espírita como o maior número, né, de adeptos. Muitos palestrantes, né, muitos divulgadores da doutrina espírita, inclusive o senhor. Né? Então, eu pergunto assim, será que realmente do Brasil, né, um caminho, né, para que a humanidade volte e siga realmente rumo à regeneração? O Brasil realmente é, no momento, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, seu Jorge? Bom, eu poderia apenas responder a sua pergunta, mas eu vou também aproveitar para comentar um pouco sobre as afirmações do Geraldo. Não há consenso no movimento espírita de que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec. Existem algumas pessoas que apontam que isso teria sido realmente um fato, que Kardec seria o mesmo espírito que depois reencarnou como Chico. Mas há muitas pessoas que contestam essa ideia, considerando a diferença de personalidade entre eles. A personalidade de Kardec era uma personalidade bem mais austera, bem mais ciosa. Ele era um homem muito mais circunspecto, de poucas palavras. Ele não era uma pessoa como o Chico, que tinha um outro perfil mais relacional, um perfil mais voltado para atendimento às pessoas, que era muito amor, muita intensidade nesse sentido. Então, há muitas pessoas que têm uma visão diferente sobre esse aspecto, mas isso não é o mais importante, porque se ele foi ou se ele não foi, isso não muda nada. Porque se ele foi ou ele não foi, em casa as coisas continuam do mesmo jeito. Eu continuo tendo dificuldade com meu filho, eu continuo tendo dramas de resolver com minha esposa, com meu esposo, conflitos internos. Então, esses conhecimentos exteriores acabam não sendo significativos para a nossa transformação. Mas com relação ao Brasil, se o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, muitas pessoas questionam isso, levantando como hipótese que a nossa condição política não é a das melhores do mundo. Nós temos uma série de conflitos em termos políticos, um problema de desigualdade muito grande, conflitos de diversas ordens que desabonariam o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas eu recordaria aqui um momento. Quando Jesus veio à Terra, em Israel, os governantes eram misericordiosos ou eram cruéis? O exército romano tratava as pessoas com doçura ou havia escravidão e arbítrio? Em que cenário político viveram os discípulos que pregavam o Evangelho? Nós não precisamos de governantes e de leis para vivermos o amor. Se nós somos capazes de efetivamente fazermos uma transformação, façamos.
Não olhemos para cima na expectativa de que as nossas lideranças políticas estejam perfeitamente ajustadas para que diga, olha, agora vai ver uma mensagem boa daqui. Os discípulos não perguntaram se Israel seria o local para uma boa mensagem, considerando a pressão que os césares romanos faziam naquele lugar. Eles estavam de posse de uma mensagem e eles usaram essa mensagem para fazer a transformação, sem esperar ter uma sociedade perfeitamente capaz de oferecer tudo o que eles gostariam de ter para que Israel pudesse ser um foco nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente, quando ouve a fala de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, o que a gente fica esperando? Que o Brasil seja a maior referência de justiça, de leis, de bondade, de sociedade, de tudo, como se o Brasil, para ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, ele tivesse que ser o melhor país do mundo. E não é. Ele tem que ser o melhor país para o mundo, e não no sentido de receber algo, mas doar. Porque o país que vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho vai ser muito semelhante à casa do caminho. É o local aonde que o evangelho foi mais puro, aonde havia aquela singeleza daquele lugar que recebia os famintos, os miseráveis, os desgraçados, os doentes. E naquele ambiente, do ponto de vista físico caótico, aquele ponto de vista horrível, nós estávamos vivendo um momento de singular beleza, que era a chegada daquela mensagem extraordinária para o planeta Terra. Então, não é pelo ponto de vista político que a gente vai enxergar, mas sim pela nossa capacidade de agirmos independente do que os nossos governantes possam nos ditar. E sobre o futuro do Brasil, o que se percebe em termos espirituais para o Brasil é o seguinte: nós hoje estamos todos juntos, nós temos milhões de brasileiros hoje envolvidos com a mensagem espírita, isso é fato. É o país do mundo, indiscutivelmente, que se somar os outros todinhos, não dá metade do que tem aqui. Então, nós somos, sim, não há dúvida, a maior concentração de espíritas no planeta. Tá, e daí? Qual é a perspectiva? A perspectiva é que aqui é a universidade para a formação da mão de obra. Aqui a gente está fazendo graduação, mestrado e doutorado em espiritismo. Para quê? Para, na próxima existência, nós exercermos 4 funções no planeta. Função número 1, nós vamos reencarnar não mais no Brasil, nós vamos reencarnar fora do Brasil. Lucimar volta para Portugal, vai para lá. A Marilza Miller volta para a Alemanha. A Alba Regina Souza Costa vai para a Espanha. O Maia vai para o Afeganistão. Então, cada um de nós vai reencarnar em lugares diferentes para uma primeira tarefa: ter a ideia inata do espiritismo e ser semente em terra boa, para que quando a gente ouça a mensagem na próxima existência, eu dizer, isso faz sentido. E eu conseguir multiplicar a mensagem espírita em outros lugares. Então, nós não vamos ficar juntos na próxima, nós vamos ser todos espalhados para multiplicar a ideia espírita em outros lugares, porque não tem como nascer a ideia espírita lá. Vai ser nós que vamos fazer. Esse papo de que a gente vai migrar é tudo conversa fiada. O nosso papel é ficar. O nosso papel é contribuir para consolidar a migração, a transformação, consolidar a regeneração. Tarefa número 2, não nascer no Brasil. Não nascer no Brasil, mas nascer em outros países, não para lidar com o espiritismo, não para lidar com ele, mas para lidar com outras religiões. Nós vamos nascer muçulmanos, nós vamos nascer budistas, porque não importa a religião, o que importa é fazer o bem. Muitos de nós estaremos vestidos na capa de outras doutrinas, não para transformá-los em espíritas,
mas para que essas doutrinas percam as suas fronteiras e nós consigamos diminuir as intolerâncias religiosas e façamos uma convergência para o amor, promovendo a união do Oriente Médio, diminuindo as questões que existem na Caxemira entre a Índia e a China e o Paquistão, fazendo com que ali na Espanha haja menor dificuldade para lidar com os bascos, indo na Escócia para que protestantes e católicos se deem melhor. Então, não precisa ser espírita, mas a gente vai ser convocado para renascer em outros lugares para fazer o bem em outras religiões. Missão número 3. Ficar no Brasil, mas não ser mais espírita. Nem todos nós vamos ser espíritas na próxima, mas nós vamos renascer entre os católicos, entre os protestantes, para dizer, gente, isso aqui pode ser muito bom, mas amar o próximo é melhor. Então, a gente vai fazer aqui no Brasil o adocicar das religiões também. Não necessariamente no ambiente puramente religioso, mas vamos nascer entre os psicólogos, entre os médicos, entre os professores, entre os engenheiros, transformando a sociedade num processo da chamada regeneração social, apontada por Kardec na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, quando ele apresenta as 6 fases do Espiritismo, em que a última seria a da regeneração social. E como quarta tarefa, renascer brasileiro e espírita de novo. Isso vai ser só uma parte de nós, que alguém tem que ficar para o movimento não parar. Mas a grande chamada não vai ser para cá. A grande chamada vai ser para a gente se espalhar sobre o planeta. Essa será a última das fases do chamado sermão profético. E o Evangelho do Cristo será plantado, será divulgado em todas as partes do planeta e então terminará a transição. Nós marcaremos com isso o fim da transição. Então, qual será o país que vai oferecer a mão de obra para esse mecanismo de transformação? A Europa está fechando suas igrejas, elas estão se transformando em bares. Nós estamos deixando de ter filhos na Europa e, portanto, o cristianismo está minguando, ele está ficando menor. Nós temos cada vez menos cristãos na Europa, porque eles têm menos filhos e eles estão mais avessos à religião. A Europa sofreu todas as feridas da Inquisição. E hoje, quando nós divulgamos quando divulgamos espiritismo para a Europa, nós não dizemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, porque eles têm rejeição ao cristianismo. Eles não gostam da mensagem cristã, porque eles possuem um ranço que nós não temos em função da Inquisição. Então, para eles, o cristianismo é autoritarismo, violência, tortura. As igrejas têm muitas marcas, a sociedade tem muitas feridas que a Inquisição deixou, muitos parentes. No Brasil não tem. Nós não temos essa imagem. Se você perguntar no Brasil, me resuma o cristianismo em uma palavra, as pessoas vão dizer amor. Porque aqui esse é o conceito. Então, nós estamos sendo forjados dentro de uma leitura de cristianismo maravilhosa. E depois é esse país, não vai ser outro, que vai pegar essa quantidade enorme de pessoas que somos nós, e mais os outros que chegarão para o espiritismo, e mais os outros que ainda virão. A pandemia está fazendo um trabalho de divulgação do espiritismo como nunca houve. Nós estamos multiplicando a mensagem espírita como nunca se viu. Daqui a mais 5, 10 anos, essa doutrina vai estar muito mais espalhada pelo planeta. Então, pense daqui a 30, 40, 50 anos, essa galera toda reencarnando em diversos lugares do planeta. Nós não precisamos de termos tantos espíritos superiores para fazer a revolução do planeta. Porque se vierem milhões de espíritos para fazer isso, não seremos nós, serão eles que vão fazer. A gente precisa de poucos para guiarem. E nós é que seremos os artífices dessa transformação. E aí, efetivamente, com a contribuição que o Brasil vai dar, não esperando ser o melhor país do mundo, mas desse jeito ele será o melhor país para o mundo.
e a mensagem do Evangelho que temos aqui será pregada em toda parte do mundo. Nossa! Obrigado. Seu João, bem respondido, e olha, reflexões profundas. Não, com certeza. Faz todo sentido, com certeza. Não é para que possamos voltar para casa e reencontrar a casa já arrumada, é para ajudar a arrumar a casa, né? Sem dúvida. Obrigado. Nada, João. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas vamos então fazer nossa prece final, né? As pessoas têm suas outras atividades. Nós, com certeza, estaremos entrando na agenda do Alahá de novo, até o final do ano, para conseguir, no aniversário do nosso centro, trazer essas pérolas maravilhosas para a nossa alma. Tá bom? Eu solicito agora, fraternalmente, você fazer para nós a sua prece, para que a gente possa encerrar a atividade da Casa Espírita. Tá bom, Lucimar. Vamos orar, então. Divino Senhor das nossas vidas, nesta noite que Tu nos ofereces, para que nos possamos agasalhar sobre o abrigo da prece e aqui recolhermos, Senhor, o benefício da graça da Tua presença na intimidade dos nossos corações. Muito gostaríamos de Te agradecer pelas inúmeras oportunidades que Tu nos concedes nessa existência, de podermos contemplar a necessidade de mudança das nossas almas, considerando as profundas angústias que trouxemos das múltiplas existências que já vivemos, em que diversas feridas abertas nas nossas almas suplicavam socorro e consolo para a imensidão das nossas lágrimas. Mas Tu, Senhor, oferecendo para nós as inúmeras oportunidades de crescimento, concedeste-nos a bênção de um corpo físico novo, para que, através dessa nova oportunidade, tivéssemos a chance de reescrevermos a nossa história, de reencontrarmos com as nossas dores e de podermos, assim, solucionar diversos problemas que trazíamos dentro de nós. E foi assim que Tu nos deste o lar que Tu nos ofereceste. E por ele nós Te agradecemos profundamente, pelos pais que Tu nos concedeste, presentes ou ausentes, amorosos ou não. Nós Te agradecemos pelos pais que Tu nos deste, porque foi através deles que tivemos a possibilidade de termos o corpo que ora investimos. Senhor, abençoa os nossos pais. Protege nossa mãe, protege nosso pai, onde quer que ele esteja, onde quer que ela esteja. Abençoa eles e leva até eles a nossa gratidão por tudo aquilo que pudemos recolher das possibilidades que eles nos ofereceram. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela chance do estudo, pela profissão que Tu nos ofereceste, pela chance que Tu nos deste de termos também o nosso lar, e aqueles de nós que tivemos a chance de termos um companheiro. Nós queremos Te agradecer pelos cônjuges que Tu nos concedeste, pelas experiências que podemos aprender com eles, pelas chances de crescimento que nós tivemos a oportunidade de ter,
e por todas as nossas capacidades desenvolvidas no curso dos anos que tu nos concedeste de convivência. Abençoa os nossos cônjuges, encarnados ou não, que eles possam receber o nosso abraço fraterno, o nosso sentimento de saudade mesclado com a certeza da imortalidade. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas. Agradecemos-te pelos filhos que tu nos deste, pelas experiências que pudemos aprimorar na relação com eles. E por isso te rogamos que tu os abençoes nessa hora, que tu derrames as tuas bênçãos sobre os filhos que tu nos concedeste, para que eles também, Senhor, sejam beneficiados nessa hora que pedimos a ti a proteção. Foram tantas as bênçãos que tu nos ofereceste, mas a mais extraordinária de todas elas foi a possibilidade de colocares nos nossos caminhos as luzes da doutrina espírita. A oportunidade que tu nos concedeste de conhecer o Espiritismo iluminou o nosso entendimento, porque através dele conseguimos bendizer o corpo que tu nos deste. Com enfermidades, com limitações, nós te bendizemos por isso. Com o conhecimento espírita, nós conseguimos bendizer os pais que tu nos ofereceste. Presentes ou não, nós conseguimos te agradecer por isso, porque a compreensão que o Espiritismo nos oferece da vida nos permite fazer isso. E é através da leitura que o Espiritismo nos concede que nós conseguimos ressignificar o sentido da morte e entender na profundidade dos nossos corações, Senhor, que a morte não existe, que os fios invisíveis do amor continuam a nos vincular àqueles que partiram e que as nossas almas, preenchidas pela convicção de que a vida continua, acerena as nossas dores, silencia as nossas angústias e descerra diante de nós horizontes extraordinários de consolação. É por isso que nesta noite nós queremos te agradecer pela bênção do conhecimento espírita, que verdadeiramente cicatrizou as feridas que trazíamos, ofereceu luz nova às nossas vidas e quebrou as correntes que nos prendiam ao passado de dor. Por tanta misericórdia, Senhor, nós só temos a te agradecer e nada a te pedir, porque tu já nos concedeste o maior de todos os tesouros que tu poderias nos dar. Por isso, Senhor, recebe somente o nosso muito obrigado, porque nada te pedimos e só te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela experiência, pela encarnação que tu nos concedeste desta vez. Obrigado e nos torna dignos de retribuir a ti o investimento que fazes nas nossas almas.